Tá, agora esquece o filme do Will Smith um pouquinho. Terminei de ler recentemente o Eu Sou a Lenda, do Richard Madison, que é um livro publicado lá em 1954, mas se passa no futuro não tão distante de 1976. Bom, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, é um apocalipse vampiro. Em algum momento da história desse mundo, constantes tempestades de areia começaram a ficar cada vez mais frequentes, e junto com isso, uma espécie de epidemia. Pessoas foram ficando cada vez mais doentes e se tornando que, eventualmente, a gente ia descobrir que são vampiros. Mas o livro já começa com o protagonista, o Robert Neville, vivendo sozinho na casa dele, num ambiente onde ele acredita ser o último humano vivo. Qual é o dia a dia do Neville? Neville tem que sair de casa, conseguir suprimentos, conseguir equipamentos para preparar a casa dele, porque toda noite os vampiros tentam invadir a casa. Inclusive em dias mais nublados, que é mais difícil ver a delimitação do pôr do sol, ele nem arrisca sair muito de casa, não. E as defesas envolvem, poxa, desde o básico reforçamento de janelas com tábuas, etc. Equipamentos como arame farpado, estacas de madeira e alho. E alguns crucifixos, porque são vampiros. São dias longos de trabalho. O livro ele aprofunda muito nessa questão da monotonia e das pequenas coisas que são uma merda de fazer quando você é o último ser humano. Por exemplo, se dá merda na eletricidade da casa, ele vai ter que consertar. Não tem um cara da Enel que vai ir lá resolver. Ele vai ter que abrir a porra do manual e checar a fiação inteira. São essas pequenas coisas assim que você vê o quão cansativa é essa vida. Durante a noite ele tenta relaxar, né? Toma um uísque, bota o projetor de filmes para poder ver um filminho, enquanto os bichos ficam gritando lá fora, berrando, porque diferente do filme, eu vou falar sobre o filme em outro vídeo, mas os vampiros são vampiros mesmo. Eles não são zumbis esquisitos como são no filme do Will Smith. Então eles são conscientes, eles ainda parecem humanos a maior parte do tempo, e eles falam, eles gritam. Então ele tem que aturar chamados, inclusive um dos vampiros era vizinho dele e berra o nome dele toda noite, e é uma coisa muito perturbadora. Agora, durante o dia, o papel inverte, a presa vira predador. Durante o dia é domínio dos humanos, no caso do único humano. Do Neville, ele vai indo de casa em casa procurando vampiros, que vampiros durante o dia eles ficam num estado de hibernação. Então o Neville aproveita para meter uma estaca de madeira no peito deles. Sendo honesto, todo mundo que eu já vi falar sobre o livro Eu Sou a Lenda elogia horrores. Todo mundo ama, sabe? É uma febre. Eu não vejo ninguém que leu o livro que falou, é ok, não. Todo mundo ama. Embora eu não veja muita gente que leu, principalmente aqui no Brasil. Agora, então eu fui com uma expectativa muito, muito, muito alta para esse livro. Muito alta. E ele foi ainda melhor que as minhas expectativas. Era alto. E ele foi aqui. É um livro que funde dois gêneros que eu adoro, que é ficção científica e terror. A parte do terror é óbvia, né? Ele transmite muito essa sensação de horror. Ele não é um livro de ação, com tiroteios e caça-vampiros. Não é tipo Blade ou esses filmes de vampiro que bombaram no início dos anos 2000, né? Blade, Van Helsing, Anjos da Noite. Não. Nem o filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Na real, ele foca muito na parte psicológica do Neville, no emocional do Neville, porque o isolamento acaba com ele. Ele tá o tempo todo se questionando até se vale a pena continuar vivo. Tipo, pra que ele tá continuando vivo? Um dia ele vai morrer. Os vampiros vão dominar tudo. Qual é o grande propósito de preservar a própria existência nesse contexto? Acaba tendo muitos problemas com bebida, ele vai perdendo, vai ficando exausto, e ele vai ficando assim com algumas necessidades de, por exemplo, ele está sozinho, então ele tá uns bons anos aí sem transar. E as vampiras sabem disso. Então, à noite, quando nos ataques recorrentes, se ele olha pela janela, as vampiras percebem que ele está olhando pela janela, elas ficam fazendo poses obscenas ou tirando a roupa para ver se consegue atrair ele para fora na base do tesão. E às vezes ele fica tentado mesmo. Então, tipo, a solução dele foi nunca mais olhar para fora da janela. Então, o livro ele tem uma dimensão emocional muito poderosa. Ele tem uma dimensão de horror muito poderosa, essa sensação de isolamento, esse horror do lado de fora, porque os vampiros são perturbadores, tá? O comportamento deles é muito esquisito.
E você tem esse aspecto da ficção científica, porque os vampiros eles estão ali num contexto não místico. O Neville, em algum momento da história, ele vai decidir, até para poder ter algum tipo de propósito na vida dele, a estudar os vampiros. Ele vai tentar estudar biologia, ele vai tentar levar isso adiante, tentar compreender os vampiros para ver se ele consegue trazer algum tipo de solução para a questão. Isso é mostrado no filme também, nessa aqui no caso parece que no filme o Neville já era um grande cientista, né? Ele tem um laboratório debaixo de casa e o cacete. Nesse aí é uma coisa muito mais feita na marra, né? A única coisa que o Neville tem de fodão prévio é que ele é ex-militar. Ele lutou na Guerra do Paraguai. Enfim. Alguns elementos para as pessoas que já viram o filme vão estar aqui, só que de forma completamente diferente. Por exemplo, o cachorro, inclusive ele está na capa dessa edição minha. Agora, hoje em dia, tem uma edição nova da Aleph, que é bem bonita também. E a tal da mulher, que é a Alice Braga no filme. Mas ambos em contextos muito diferentes e funcionam de forma muito diferente. Eu só não posso contar aqui, porque senão eu vou estragar a parada. E tudo isso caminha para um dos finais mais incríveis que eu já vi na literatura. O final de Eu Sou a Lenda é incrível. Ele é maravilhoso. E ele amarra com o próprio título, né? Com a frase Eu Sou a Lenda. Porque Eu Sou a Lenda não tá aqui apenas como tipo, eu sou foda. Eu sou foda, né? Eu tô vivendo sozinho, eu sou foda. Não. Eu Sou a Lenda tem um significado muito mais profundo para a palavra lenda. E por que ele é a lenda. Então, o final é genial. E esse final do livro, ele não é nenhum dos dois finais que o filme tem, né? Porque o filme do Will Smith tem dois finais. Tem um final alternativo. Nenhum dos dois é o final do livro. Ok? Então, tipo, eu vi as duas versões. Você não viu o final do livro. Não viu. Pelo amor de Deus. Veja. Então, assim, não só é um livro incrível, como ele é um livro de altíssima relevância cultural. Por que eu tô falando isso? O livro é de 54. Né? O Richard Matheson, além de escrever livros, ele escrevia roteiros para a série Twilight Zone, Além da Imaginação, que é uma série bem famosa de ficção científica e fantasia. E curiosidade, o Matheson também escreveu aquele Em Algum Lugar no Passado, que tem até o filme com Christopher Reeve, que é bem triste. Enfim. Na época que ele escreveu esse livro, não existia o conceito de um apocalipse zumbi. O Apocalipse Vampiro, do Richard Matheson, ele é a grande influência para o que veio depois, essa febre de apocalipse zumbi. Foi o livro do Richard Matheson que inspirou o George Romero a fazer os filmes dele. E não só isso, como ele inspira outros grandes autores de horror, né? Por exemplo, o Stephen King vive referenciando Eu Sou a Lenda como uma grande inspiração para o trabalho dele. E é mais um motivo de eu achar o filme meio escroto, porque... Tá bom, o Richard Matheson criou o contexto de apocalipse zumbi com apocalipse vampiro, mas ele ainda é único, porque ele é um apocalipse de vampiros. E o filme, eu não sei se para apelar mais para tendências da época, o filme transforma os vampiros em zumbis. Eles parecem zumbis, eles só são zumbis rápidos, que não ficam na luz do sol. Mas eles agem como zumbis, eles têm cara de zumbis, enfim. Mas muito se engana em achar que o filme do Will Smith é a única adaptação desse livro. Esse livro é de 54 e teve outras 2 adaptações de cinema. A primeira adaptação de Eu Sou a Lenda foi de 1964 e foi uma produção italiana chamada Lo Ultimo Uomo della Terra, o The Last Man on Earth, que a tradução para português seria O Último Homem da Terra. Porém, o filme veio para o Brasil com o nome Mortos que Matam. E teve uma adaptação dos anos 70 dos Estados Unidos chamado Omega Man, ou em português A Última Esperança da Terra. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre essas 3 adaptações semana que vem. Esse livro aqui, ele já entrou pro meu hall. Livro de ficção especulativa no geral, se você gosta de ficção científica ou terror. Você tem que ler isso aqui. Você tem que ler isso aqui. Valeu.